Sejam muito bem-vindos na nossa primeira aula da nossa Semana do Diagnóstico. Gente, nessa aula a gente vai falar sobre ignição, esse tema que é tão importante, né? É um teste tão importante que a gente precisa fazer nos carros que entram na nossa oficina. E se você souber fazer esse teste de uma forma eficaz, isso faz com que você fique muito mais rápido no seu diagnóstico e você consiga verificar algumas coisas que até então você não enxergava. E detalhe, gente, a ignição não é para você verificar somente naquele carro que está falhando, naquele carro que está com defeito. O teste de ignição é para todo carro que entra na sua oficina para fazer uma revisão de viagem, uma manutenção preventiva, alguma coisa que o cliente chega para você e fala assim, faz um check-up para mim que eu preciso viajar com esse carro, preciso andar com esse carro, preciso que esse carro esteja ok. Aí é onde você vai fazer essa verificação tão importante. Eu vejo muitas pessoas, muitos reparadores que pegam o carro para fazer reparo, pegam o carro para fazer revisão, para fazer essa manutenção preventiva e simplesmente não fazem o teste de ignição. E muitas vezes ele tem o osciloscópio e não faz. Eu não entendo por quê. Não sei se tem dúvida como faz esse teste, se fica meio com medo de repente mostrar que tem um defeito e o cliente não vai querer trocar. Então nessa aula eu quero realmente tirar todas as suas dúvidas na parte da ignição. Como se testa, como encontrar esse sinal e principalmente, né, como interpretar esse sinal, tá? Então, esse diagnóstico ele é muito importante. Gente, na ignição, o que é o que é mais válido para a gente? Encontrar o secundário. Então, a bobina, ela faz o trabalho dela e ela vai acionar a vela, e nesse acionar a vela vai gerar o que? Vai gerar uma imagem no osciloscópio. Essa imagem, gente, eu vou colocar ela aqui um desenho, né? Eu não sei se vocês já assistiram alguns vídeos meus, mas eu sou um exímio desenhista. Mentira, desenho mal pra caramba, mas dá para vocês entenderem. Então, que sinal é esse que a gente quer captar para fazer um diagnóstico no secundário? Você vai ter um traço aqui que você vai enxergar lá na tela do osciloscópio. Então vai acontecer aqui um traço. Eu vou explicar em detalhes todos esses traços. É para você entender primário, secundário, digital, potência. Fica até o final que você vai gostar. O negócio vai ser interessante. Esse sinal está vindo aqui, de repente ele cai, tá? Aí ele tem um tempo. Aí de repente ele é... Opa! Ventou aqui, gente. Aí de repente ele é cessado. Sobe um sinal para riba aqui, desce, depois acontece o que a gente chama de cadeirinha, aí esse sinal desce para cá e antes dele voltar para a origem dele, ele faz isso aqui, ó, e depois ele continua. Tá? Então isso aqui é um sinal de secundário, tá? Lógico, daqui a pouco eu vou mostrar no osciloscópio. Isso aqui é um desenho para quê? Para você entender como que a gente vai analisar isso aqui. Então, todas as ferramentas que você tem, todas as pinças de secundário, todas as garras de secundário, é para quê? É para chegar nessa imagem. E é a partir dessa imagem que você vai fazer as suas interpretações. Aqui eu estou mostrando já para vocês a tela do osciloscópio, tá? Então aqui eu tenho o meu osciloscópio, tá? Aqui eu tenho o eixo da tensão, tá? E aqui eu tenho o meu eixo do tempo, certo? Nesse ponto aqui, gente, eu tenho um sinal de tensão. Então aqui, dependendo de quanto está regulado o meu osciloscópio, aqui eu vou ter quanto que está a tensão dessa informação. Normalmente, para esse nível, para esse tipo de sinal, a gente está aqui com 2 volts, aí aqui nós temos 4, aí aqui nós temos 6 e aqui nós temos 8. Bom, pessoal, então aqui nós temos as nossas escalas, aqui é o meu eixo de tensão e aqui é o meu eixo de tempo. Então o que acontece com esse sinal? Vem uma energia, tá? Essa energia ela é cessada, então esse tempo aqui é o que a gente chama do tempo de acionamento da bobina.
acionamento, tá? Então esse tempo de acionamento ele é dado em milissegundos. A gente também chama de duty cycle, tá? Que é o ciclo de trabalho da bobina. Lá antigamente chamava também de ângulo de permanência, tá? Então você pode ouvir de várias formas. Essa informação em milissegundos você consegue pegar tanto no osciloscópio quanto no seu scanner. Então aqui é o meu acionamento, o meu tempo de acionamento da bobina. Quando essa informação ela cessa, o que acontece? Gera uma alta tensão. Essa alta tensão que é gerada, ela é muito importante, tá? Ela é uma informação que, se ela estiver fora do que é o comum dela, você pode ter um problema de vela, você pode ter um problema de bobina. Então é muito importante você analisar quanto de tensão que está dando esse pico aqui. O normal que dá aqui, gente, é em torno de 15 kilovolts, tá? Depois que ele deu essa alta tensão, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma descarga, né? Porque ele energizou e disparou. Nesse disparo, ele vai gerar essa onda aqui. Essa onda aqui pode ser que ela tenha um pequeno ruído aqui, completamente normal, tá? Mas ela tem que ter sempre essa curva, tá? Iniciando nesse ponto, fazendo aqui essa barriguinha e voltando para cá, tá? A gente chama de cadeirinha, né? Vulgarmente, como é que é? Vulgarmente falando. Então aqui a gente vai ter essa cadeirinha, isso tem que existir, e depois é cessado. E quando cessa o sinal, a gente vai ter aqui algumas ondas, tá? Esse final de onda aqui a gente chama de residual da bobina. Aí você fala assim, não, beleza, então aqui eu tenho que ter um residual, que tem que ter aqui pelo menos três ondas, tá? Para ver que a bobina ela tá legal, isso lógico, em marcha lenta, porque quando você acelera, esse residual aqui ele desaparece, porque daí, aí vai estar consumindo essa energia. Tem que enxergar essa alta tensão, tem que enxergar essa cadeirinha aqui, né? Esse tempo de disparo, esse aqui é exatamente o tempo que a vela fica acionada, tá? É a ignição. E tem que enxergar aqui o quê? Enxergar o acionamento. O acionamento que a gente vem aonde? Vê em milissegundos. Esse acionamento aqui, gente, é o que a gente chama também de primário. Então, nós estamos verificando agora o secundário, através de uma garra que eu vou mostrar para vocês. Mas, nesse momento, vendo o secundário, nós conseguimos também verificar o quê? Verificar o primário. Aí você fala assim para mim, Celso, mas como que, eu não estou entendendo, como que você está conseguindo enxergar todas essas situações? Gente, funciona da seguinte forma. No caso, eu tenho aqui, ó, uma garra de corrente ou uma garra de secundário do cabo de vela. Eu vou vir aqui no cabo da vela e eu vou ligar aqui, ó. Ok? Então eu vou ligar aqui no cabo da vela. Por quê? Porque eu vou captar aqui o campo magnético que está passando aqui nesse momento. Então eu não vou ser nada incisivo. Porque aqui eu quero verificar o quê? Eu quero verificar somente o meu secundário. E como que isso acontece? A gente vai ter aqui uma bobina, eu vou colocar aqui uma bobina de 2 pinos. Essa bobina, gente, ela vai ter aqui, ó, um núcleo e ela vai ter 2 enrolamentos. Gente, isso aqui é muito importante de entender, tá? Ela vai ter aqui 2 enrolamentos. Então o primeiro enrolamento aqui é o que a gente chama de primário, tá? Esse primeiro enrolamento. E depois a gente vai ter o secundário. Esse secundário aqui, ele é interligado, existe uma interligação de um para o outro, tá? E aqui vai acontecer o quê? Vai acontecer a minha saída para quem? Para o cabo de vela. Então vamos fazer aqui toda a bobina. Opa! Errei aqui, um pouquinho mais para cá.
Bom, aí aqui, gente, a gente tem a bobina. Aqui eu tenho a minha parte do primário, aqui eu tenho a minha parte do secundário e aqui eu tenho para onde vai lá para a vela. Aqui é onde encaixa o cabo de vela, tá? Encaixou o cabo de vela, ele vai para onde? Ele vai lá para a vela. Aí aqui a gente vai ter a vela. Essa vela tá meio grande, hein? Aqui o eletrodo central da vela e o eletrodo negativo da vela. Tá? E aqui é o motor, né? Aqui tem o cabeçote, né? Tudo certinho. Então, nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a nossa garra do secundário aqui, ó. Daquela forma que vocês viram lá. Aqui. Ok? Então, nesse momento, nós não estamos tendo nenhum contato incisivo. A gente está tendo somente um contato por campo magnético. Por quê? Porque quando a bobina é acionada, que ela vai fazer a vela ser acionada, nesse momento é gerado uma tensão alta, que é essa tensão aqui de 15.000 volts. Tá? Na verdade, chega a 30.000 volts. Como existe todo um consumo, aí a gente consegue captar em torno de 15.000 volts. Tá? Essa garra aqui, ela vai para onde? Ela vai para o nosso NIL tecnoscópio, que é o nosso osciloscópio, e o NIL tecnoscópio vai fazer o quê? Ele vai jogar esse sinal para a tela do seu computador. Ele vai jogar o sinal aqui, para o seu computador, para o seu PC. Aqui é o nosso PC, tá? Aqui é a nossa tela. Então, olha só a dinâmica do negócio. A bobina acionou, aqui tem o cabo de vela, aqui tem a vela, aqui tem a garra de corrente, aqui tem o NIL e aqui a gente está verificando o que está acontecendo, certo? Para tudo isso acontecer, tem que existir um acionamento aqui, tá? O acionamento de quem? O acionamento do primário, porque aqui eu tenho o secundário da bobina, tá? Então aqui para onde sai para o cabo é o secundário e aqui aonde entra os fiozinhos mais finos é o primário. Aqui no primário, gente, eu coloquei uma bobina somente com 2 pinos para a gente poder iniciar os nossos entendimentos, tá? Então aqui eu tenho uma bobina com 2 pinos, aonde nesses 2 pinos o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma alimentação positiva, que normalmente ela vem aqui do relé, o relé principal, tá? Então o relé principal ele vai mandar um positivo aqui para a bobina. Vou colocar aqui relé P de relé principal. E o outro pino, esse vai ser o sinal. Esse sinal vem de onde? Esse sinal ele vai vir da central. Aqui é a minha ECU, tá? Então vamos entender lá como é que as coisas acontecem. Aqui na central, gente, quando eu tenho esse tipo de bobina aqui, é o que nós chamamos de bobina potência, tá? Então quando nós temos esse tipo de bobina aqui, o que vai acontecer aqui dentro da central? Aqui dentro da central vai ter um dispositivo que a gente chama de estágio de potência. Ligado a esse dispositivo de estágio de potência, a gente vai ter aqui processador ou a memória. Então o que vai acontecer? O motor ele vai receber informação de sensor de rotação, sensor de temperatura, sensor de fase, sensor de um monte de coisa, né? Certo? Aí ele vai analisar tudo isso e aí o processador ele vai emitir um sinal para poder soltar aquela centelha para a vela, fazer com que chegue centelha aqui. Mas para isso tudo acontecer, esse sinal ele tem que passar primeiro por um estágio de potência, porque esse sinal que sai do processador, ele é um sinal muito pequenininho. Ele vai sair um sinal aqui, ó, de pulso, tá? Mas um sinal bem pequenino, tá? Porque o processador, ele não tem potência para poder acionar uma bobina tão forte.
aí sim vai ter um estágio de potência que vai pegar esse sinal pequenino e vai amplificar ele, para quê? Para enviar para cá. Então ele vai amplificar. Aí ele pega esse sinal e ele vai jogar aqui. Só que existe um detalhe aqui, gente. Existe um detalhe aqui. Esse processador, tá? Ele é como se fosse uma chave aqui, ó, tá? Então o que ele vai fazer? No momento em que você liga a chave, esse positivo ele vai vir para cá, ele vai passar pelo enrolamento e ele vai retornar aqui. Então aqui você vai encontrar positivo. E no momento em que o processador manda o estágio de potência acionar a bobina, o que vai acontecer? Vai existir aqui um liga-desliga, como se fosse um relé mesmo, tá? Esse liga-desliga, gente, ele tem um tempo de acionamento, que é o que nós chamamos de tempo de acionamento do primário, que é dado em milissegundos, que eu falei para vocês que é também chamado de duty cycle, tá? Então, esse tempo de acionamento é exatamente isso que acontece aqui. Então, no momento em que a gente está enxergando aqui um positivo e de repente ele cessa, é exatamente o momento em que acontece isso aqui, ó. Então, olha só que interessante. Tá vindo aqui uma alimentação, normalmente 12 volts, tá? Tá vindo aqui uma alimentação. Aí, gente, esse risco que eu coloquei aqui, ele tem que ser um pouquinho mais para cima, tá? Vamos fazer o risco um pouquinho mais para cima. Porque vamos supor que aqui é 10 volts, aqui é 20. Se é 12, né, tem que sair pelo menos daqui, né? Mas o importante é que vocês entendam, tá? Entendam como que as coisas acontecem. Então, esse acionamento, enquanto não chegou o pulso aqui, ele está dando 12 volts. No momento em que a central fechou, ele cai para 0 volts. E no momento que ele caiu para 0, olha só o que acontece aqui. Eu tenho positivo aqui, e aí quando chega o negativo aqui, gente, isso aqui aciona, ela é acionada, né? Ela cria uma energia. Por quê? Porque você ligou ela. Se você colocar um positivo e um negativo, acende uma lâmpada, buzina, e aqui na bobina ela é acionada. No momento em que ela é acionada, ela começa a se carregar de energia. Carregar. E quando cessa, quando abre essa chave, quando essa chave vem para cá, o que vai acontecer? Existe uma alta tensão de pressão, tá? Existe uma pressão muito alta. Então, nesse momento que é acessada, toda essa energia que está aqui no primário, entre o primário e essa outra parte que é o secundário, quando ela é acessada, existe uma alta tensão que a própria bobina gera. Por isso que a bobina também é chamada de transformador. Por quê? Porque ela transforma uma tensão de 12 em uma tensão de 30.000 volts. Então, nesse momento que existe esse cessamento, tá? Que cessa isso, ela vai gerar uma alta tensão. Gerou alta tensão, gente, aí vai ter o quê? Gerou, ela descarrega. E ela vai descarregar onde? No secundário. E esse secundário passa pelo cabo de vela que chega aqui na vela. Chegou aqui na vela, vai ter a centelha. Tá? Essa centelha, gente, quando ela chega aqui, ó, vamos supor que aqui saia 30.000 volts, tá? Saiu 30.000 volts, aí o cabo de vela ele já consome um pouco de energia. Chegou aqui na vela, a gente ainda está com uns 28, 27.000 volts. Chegou aqui, a vela já consome mais um pouquinho. Então vamos supor que chegou aqui em torno, sei lá, de 26, 25.000 volts. Nesse momento, se o motor tiver com compressão, tá? Se tiver, né, no momento de compressão, para a centelha pular daqui para cá, ele vai gastar uns 10 a 15.000 volts, só para ele pular aqui, porque senão a centelha ela não consegue pular, né? Tem que existir uma alta tensão. Então a bobina ela carregou e ela vai disparar. E esse consumo aqui vai depender do que está acontecendo dentro do cilindro. Por isso que quando o cilindro está com uma compressão baixa, tá? O consumo aqui
de quilovoltagem, ele vai ser um pouco maior. Por quê? Porque ele não vai consumir toda a energia que tem aqui. Então aí é onde a gente já começa a fazer análise do secundário, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam é toda a dinâmica que acontece para isso acontecer. Porque por incrível que pareça, até hoje tem gente que compra um neotecnoscópio e liga para a gente e fala assim, para eu testar o secundário, eu preciso colocar a garra? Aqui na entrada da bobina é o primário ou o secundário? Então as pessoas elas se confundem muito. Então eu espero que com essa aula, com esse dia de hoje, né, com você aqui comigo, aprendendo, entendendo, eu espero que você não tenha mais dúvidas na hora de você fazer um teste de secundário, ok? Lembrando o seguinte, gente, aqui nós estamos com uma bobina potência. Então tudo isso aconteceu para quê? Para a gente poder enxergar um sinal aqui na frente, tá? Um sinal aqui na tela. E para tudo isso acontecer, a gente tem uma central por trás que está fazendo todo o acionamento. Então tem um conjunto para chegar a esse sinal perfeito. Se alguma coisa aqui tiver com problema, você vai ter um problema aqui, ó. Esse sinal aqui ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente disso, tá? De repente você pode ser que você não tenha um residual. Se você não tiver um residual da bobina, o problema é de quem? O problema está na bobina. A bobina ela está sem força, tá? De repente você não tem esse tamanho aqui, gente, ó, tá? Essa distância aqui, ó, daqui, ó, até aqui, ó, que é o meu tempo de disparo, tá? Ele é muito importante. Esse tempo de acionamento de quem? Da vela. Se você vai num carro, por exemplo, aí você tem 4 cabos de vela. Você vai num cabo de vela, ele tem uma distância. Você vai no outro, tem uma distância. Você vai no terceiro, essa distância ela está menor. Vamos supor que ela esteja até aqui, ó. Pronto, você tem um problema do quê? Você tem um problema aqui no cabo de vela. Pode ser a vela também? Pode, mas na maioria das vezes é o cabo que está com uma resistência muito alta, principalmente quando fica quente. Então, às vezes as pessoas falam, eu não preciso de osciloscópio, porque eu testo tudo com multímetro. Mas, para você testar um cabo de vela, você tem que testar com o carro funcionando e quente. Se você for testar frio, você não vai conseguir captar essas informações que são tão importantes, tá? Então aí você começa a identificar todas as coisas que estão acontecendo. Outra coisa, esse consumo, ele tem cada marca de vela, cada motor, ele tem um valor de quilovolts. Normalmente a gente compara um com o outro, tá? Então, se um está dando 15 mil volts, teoricamente todos têm que dar 15 mil volts, né, uma diferença a mais ou a menos, passa. Mas se tiver uma diferença muito grande, não pode passar. Aí você pode ter um problema na vela, tá? E dependendo do valor, você pode ter um problema até na parte da compressão do motor, na parte do funcionamento do motor, tá? Verificando o quê? Verificando esse disparo aqui, ó, que é tão importante para a gente verificar. Quando a gente está com uma bobina do tipo potência, tá? O que acontece aqui, gente? Aqui, ó, o estágio de potência ele está aqui, então ele já está mandando um sinal de acionamento aqui para a bobina. Se você quiser testar um primário com osciloscópio, o que você tem que fazer? Você tem que usar um atenuador, tá, gente? Você tem que pegar essa ferramenta aqui, ó, que é o atenuador, e colocar no seu osciloscópio. Por quê? Porque quando você tem uma bobina potência, esse sinal que chega aqui, ele é um sinal de 12 volts, né? Um pulso de 12 volts. Só que como o estágio está aqui na central, aqui na bobina ele não tem nenhum tipo de filtro. Então, esse disparo que você está vendo aqui no secundário, você vai enxergar ele aqui também no primário, tá? Porque aqui o primário, esse sinal que está aqui, ó, deixa eu puxar ele aqui. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer exatamente isso. Ele tá aqui o 12 volts, aí ele cai e ele faz esse trabalho.
certo? Eu coloquei 2 pulsos aqui, tá? Mas só que como nós temos uma bobina potência, uma bobina que gera muito campo magnético e que não tem filtro, o que vai acontecer? Nesse momento que você teve esse pulso, você também vai conseguir enxergar aqui, ó, o secundário, tá? E depois ele volta. Então, quando você tem uma bobina do tipo potência, para você testar o primário, você vai ter que colocar o atenuador, porque você vai ter um disparo de alta tensão. Você vai ter um disparo de alta tensão. E esse disparo de alta tensão, ele vai ser enxergado aqui no primário. Então, por isso que tem que se usar o atenuador quando for bobina do tipo potência. Beleza, gente? Aí, pessoal, quando vocês tiverem uma bobina que for, na verdade a gente chama ela do tipo digital, eu falo que é digital porque o sinal que vai vir aqui, ó, o que acontece? Esse estágio de potência ele está aqui dentro da central. Quando a bobina é do tipo digital, esse estágio de potência ele vai estar aqui, ó. Entenderam? Então não vai ter esse estágio aqui. Ou seja, o sinal vai sair aqui do processador e ele vai vir para o estágio que está aqui dentro, ó. Ok? Então esse sinal aqui, ele não vai dar isso aqui, ó. Tá? Esse sinal aqui, ele não vai dar isso aqui. Ele vai ser o quê? Ele vai ser somente um pulso normal. E ele não vai pegar o campo magnético do secundário, porque esse estágio de potência ele vai filtrar isso. Às vezes você pega um pouquinho, uma coisinha, uma perninha de grilo, bem pequenininha. Mas nesse caso, quando você for usar a do tipo digital, aí você já não precisa mais usar o atenuador. Por quê? Porque daí está aqui dentro o estágio de potência. Então é isso que o pessoal confunde muito, tá? Aí as pessoas falam assim, mas Celso, como que eu vou saber, como que eu vou entender quando é potência, quando é digital? Gente, normalmente, quando você tem uma bobina de 2 pinos, tá? Normalmente ela é potência, tá? Normalmente ela é potência. Quando você tem uma bobina, eu falo dos carros mais novos, acima de 2 pinos, com 3, 4... Isso quando ela for individual. O que é bobina individual? Bobina individual é aquela que vai ali direto no motor. Como essa aqui desse carro, ó. Olha lá, ó. Aqui eu tenho uma bobina individual, certo? Aí você vai ter 3, 4 pinos. Aí no caso, normalmente essa bobina é do tipo digital. Então quando for 2 pinos, você já fica atento. Opa, essa bobina aqui ela pode ser potência. Isso no caso das bobinas individuais. Quando a gente passa para o sistema DIS, aí já é um pouco diferente. Mas o que eu vou mostrar para vocês nesse momento? Eu vou colocar o meu New Tecnoscópio nesse carro que está aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês esse sinal que a gente acabou de ver. Então vamos lá fazer isso? Vamos lá agora. Vamos pegar o nosso New aqui, a nossa garra já está aqui. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui a minha garra de secundário. Minha garra de secundário, a minha garra jacaré. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui o negativo da minha garra. Essa garra aqui, gente, secundário, ela tem que estar ligada ao negativo. Aí eu vou pegar aqui o meu New Tecnoscópio, tá? Vou pegar aqui no canal A. Vou ligar aqui. Vou deixar ele aqui do ladinho. Vou ligar o meu laptop. Bom, gente, então, ó, coloquei aqui tudo bonitinho, tá? Agora eu vou vir aqui no meu New Tecnoscópio e eu vou fazer o quê? Ele tá regulado aqui de uma forma que eu não sei se está correto. Se você tiver dúvida, o que você faz? Você vem aqui, ó, carrinho, casinha, ignição, secundário e bobina.
aqui no secundário do bobina vai aparecer para você um sinal de fundo de tela e aonde você vai colocar lá no carro a garra de corrente, a garra de secundário. Sendo que essa garra que está aqui na foto é uma garra antiga e essa garra aqui é a nossa garra mais nova. Essa garra aqui, se caso acontecer de dar alguma fuga de centelha, não vai danificar o seu osciloscópio, ok? Aí, gente, nós temos aqui um sinal de fundo de tela que vai ajudar muito a gente. Então, se caso eu der um play aqui, no caso ele já está esperando para captar o sinal, para enxergar o que está acontecendo. Eu tenho um sinal de fundo de tela que é para eu entender como que é esse sinal. Se for o mesmo motor, você pode usar ele como referência sim. Agora, se não for o mesmo motor, aí você faz esse trabalho só para que, quando você faz esse trabalho de carrinho, casinha, ignição, ele já regula o osciloscópio para você. Então, fica um pouco mais fácil o nosso trabalho, tá? E ele, olha só como que ele regulou aqui. Ele regulou com 1 volt por divisão, tá? E ele regulou com um tempo de 1 milissegundo. Então, você já vai aprendendo, entendendo como que são essas regulagens. E ele deixou também aqui, ó, o meu botão de inverter sinal acionado. Então, está acionado. Então, o sinal já está, eu já dei o play, eu já estou esperando o New Tecnoscópio, quer dizer, o New Tecnoscópio já está esperando o funcionamento do motor. Agora eu vou dar partida no carro para a gente enxergar esse sinal e eu mostrar para você como que você faz para regular, para entender todos os detalhes. Olha lá, gente, um sinal perfeito que a gente está enxergando, ok? Só que agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa configurar o nosso osciloscópio para a gente poder ter um melhor entendimento desse sinal, porque está acontecendo algumas coisas aqui que estão meio estranhas, né? Está aparecendo um estouro de escala, o sinal ele está muito grande, então o que a gente vai fazer? A gente vai regular ele. Então eu vou vir aqui, ó, primeira coisa, eu vou tirar esse sinal de fundo de tela que ele está me atrapalhando. O que eu quero analisar primeiramente? Primeiramente, gente, eu vou querer analisar o meu primário. Vamos começar pelo primário. Então eu vou dar um stop aqui. O New Tecnoscópio, ele grava tudo o que está acontecendo, tá, gente? Então aqui, ó, eu vou analisar o primário. Para eu analisar o primário, eu vou habilitar essa régua. Eu vou colocar aqui, ó, e eu vou verificar quanto que está dando de primário. Então eu tenho um primário aqui, ó, de 4.20 milissegundos, tá? O Jonas vai dar um zoom aqui no 4.20 para vocês verem melhor. Então esse é o meu DUT Cycle, tá? Esse é o meu DUT. Nessa imagem eu vou verificar o meu primário, eu vou verificar o meu disparo. Esse disparo ele tá meio opa, peraí que ele desregulou aqui. Esse meu disparo, ele realmente não ficou tão perfeito. Então vamos procurar outra onda. Como o New grava tudo, a gente consegue voltar o tempo e examinar todos os sinais que passaram. Opa, vamos lá. Aqui. Aqui, gente, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o que eu falei para vocês da cadeirinha, né? Então eu tenho a cadeirinha aqui, ó. Nesse ponto aqui eu estou enxergando que o disparo da centelha. Beleza, então aconteceu o que? Aconteceu um disparo aqui, existiu a cadeirinha, tá? E eu tenho que medir aqui o tamanho desse disparo também, ó. Vou medir quanto que tá dando. Olha lá, ó, deu 1.40
1.42 milissegundos esse disparo. E depois eu vou verificar aqui o meu residual, ó. Então eu falei para vocês que eu tenho que ter pelo menos aqui, ó, 3 bolinhas, ó. Então eu tenho aqui 1, 2, 3. Então eu tenho um bom residual. Então eu consegui verificar 3 situações dessa forma. Agora eu quero verificar Não, antes de eu verificar a tensão, eu vou falar um outro detalhe para vocês. Quando você tem algum problema de fuga de corrente, essa distância que eu falei para vocês aqui de 1.42 milissegundos, tá? Quando tem uma fuga, ele fica fechando, tá? Então sempre examinar se ele não vai fechar em funcionamento. Por exemplo, aqui ó, aqui ele está funcionando. Detalhe, ele está trigado, porque o NIL já trigou. Tá vendo aqui o alto no canal A? Então, ó, o trigger está acionado em alto. Se ele tiver desligado, olha o que vai acontecer com o sinal. Ó. O sinal vai ficar correndo, tá? Então, o sinal ele vai ficar correndo, ele não para. Então, você sempre tem que habilitar aqui o seu... habilitar aqui no alto, no automático, para você poder sempre estar vendo um sinal correndo e passando. Para quê? Para você medir, gente, aqui, ó, essa distância. Ó, aqui a gente consegue medir uma distância, ó, e da forma que você está vendo aí, tá ok. Ele não pode ter grandes encurtamentos, tá? Agora, e outra, ele está trabalhando, ele está pulsando. Então isso é uma coisa normal. Esses ruídos também acontecem, não tem problema. Agora, gente, eu quero examinar o meu disparo. Quanto que é o valor desse disparo que está dando estouro de escala? Para você fazer isso, você tem que vir aqui, ó, e você tem que atenuar a sua ponta. Você tem que colocar essa ponta aqui, ó, para 1000. Quando você atenuou essa ponta, você começa a ver aqui, ó, o PK+, tá? Só que dessa forma a gente não está conseguindo enxergar nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que tem que aumentar a tensão. Então você coloca aqui para 2 kV, também não funcionou, porque ainda está dando estouro. Então vamos colocar para 5 kV. Aí, ó, aqui em 5, sim. Aí você ergue aqui o seu trigger, tá? Para você examinar perfeitamente quanto que está dando, quantos 1000 volts que está dando o PK+, tá? Então se você verificar aqui o PK+, que é o nosso secundário, né, o valor de secundário, você vai enxergar aqui que ele vai dar, ok? Vamos ficar olhando aqui, ó, 12.000 volts, 14.000 volts. Então ele vai ficar nessa, 14, 15, lembra que eu falei para vocês que na casa aqui dos 15 até 20.000 volts, tá dentro, passa. Mais que isso, você pode ter um problema. Por quê? Porque daí não está sendo consumida toda a energia daqui, ok? Então tem que existir um consumo de energia, tá? A bobina ela joga lá 30.000 volts, em torno de 30, e isso tem que ser dissipado para você conseguir enxergar aqui um valor. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu já verifiquei em um cilindro, agora eu vou verificar no restante dos cilindros. Então em todos os cilindros você vai verificar essa informação. Vamos colocar aqui numa tensão em que eu consiga mostrar para vocês todas. Aqui, ó, coloquei aqui, ele deu um estouro. Vou abaixar um pouquinho aqui para enxergar melhor, mas mesmo assim ele deu um estouro de escala. Mas agora eu quero fazer o que? Eu vou examinar de um cabo para o outro. Vem aqui, Jonas. Aqui, gente, ó, eu vou tirar o cabo daqui. Lembrando, gente, quando você for testar um cabo de vela, sempre tenta deixar ele o mais longe dos outros, tá? Às vezes é até importante a gente ficar segurando aqui, ó. Pra quê? Pra gente não ter problema de pegar um sinal de um outro cilindro. Agora, olha o que aconteceu aqui, gente. Aqui a gente não tá mais conseguindo ver o sinal. Por quê? Porque aqui o sinal é invertido. Então eu vou ter que voltar aqui, né? Vou ligar o meu trigger aqui, ó. Aí eu consegui enxergar. Porque nesse caso aqui, gente, eu tenho um sistema do tipo DIS, tá? Que é um sistema de bobina com faísca perdida, tá? Então essa bobina que vocês estão vendo aqui, na verdade ela é 2 bobinas. Então eu tenho 2 bobinas
que cada bobina aciona os pistões gêmeos. Daqui a pouco eu explico isso lá no quadro direitinho. Então aqui no segundo cilindro eu tive que inverter o sinal e examinei o sinal. Tá ok? Tá ok. Agora eu vou vir para o terceiro cilindro. Opa. No terceiro cilindro também está invertido. Olha lá, ó. Consegui enxergar. Estou no terceiro cilindro. Agora eu vou para o quarto cilindro. Também invertido. Vou inverter aqui. Vou acionar o meu trigger e consigo ver um sinal perfeito. Gente, dessa forma você consegue fechar um diagnóstico de um secundário de ignição, examinando todas essas partes que eu falei para você: primário, secundário, carregamento, disparo, residual, tá? Outro detalhe, esse primário aqui, tá? Ele tem um valor que tem que ser igual para os 4 cilindros, tá? Esse valor é determinado aqui pelo processador, tá? Pelo processador ou pelo estágio de potência. Se ele de repente estiver com algum problema, o que vai acontecer? Esse estágio aqui ele vai ficar maior ou menor. Se esse estágio estiver fora da especificação da bobina, você vai queimar a bobina a cada tempo. Então você trocou a bobina de um carro que queimou, aí deu 2 meses, essa bobina deu problema. Aí você trocou a bobina de novo, deu mais 2 meses, deu problema, verifica o primário. Se esse primário aqui estiver desregulado para um valor que a bobina não está preparada para receber, ela vai queimar a cada tempo, tá? Então fique esperto. Pegou o carro queimando bobina frequentemente, você pode ter um defeito do quê? Um defeito de central, tá? Que está dentro do processador ou no estágio de potência, beleza? Deixa eu explicar para vocês agora a respeito dessa parte aqui da bobina DIS, tá, gente? O que acontece com essa situação aqui da bobina DIS? Bobina DIS ou faísca perdida, tá? O que acontece aqui, gente? Nós vamos ter uma bobina, como aquela uma que a gente tinha lá também, no caso aqui eu vou colocar só 2 pinos para um bom entendimento, tá? E aqui a gente vai ter primário, secundário, normal, igual a outra. Só que aqui a gente vai ter o quê? 2 saídas, ó. Opa, ficou meio diferente aqui. Então aqui nós vamos ter aqui uma saída aqui para essa vela e esse aqui para a outra vela. Aqui a gente vai ter a vela vamos colocar aqui a vela do primeiro cilindro, e aqui a vela do quarto cilindro. Desenho bonito, né? Na verdade, você gostou, né, Jonas? Mas vamos lá. Aí aqui, pessoal, a vela ela tá fixada onde? No cabeçote do motor, correto? Aí essa bobina aqui, ó, o que ela faz? Quando ela é acionada, né, ela tem o positivo, como eu mostrei para vocês, e o acionamento. Quando dá o acionamento aqui, o que acontece? A centelha, ela sai aqui, passa pelo cabo de vela, passa pela vela, salta aqui. Quando ela salta aqui, ela passa pelo cabeçote do motor, chega até na outra vela e aqui ela salta ao contrário. Então aqui ela salta daqui para cá e aqui ela salta daqui para cá. Então ela faz o que? Ela faz um looping, tá? Sempre assim. Sai 30.000 volts aqui, volta 10.000 volts, 5.000 volts aqui. Sai 10.000 volts, volta 5.000 volts. Isso acontece no tempo em que o primeiro cilindro está em explosão e no tempo em que o quarto cilindro está em explosão, tá? Só que no momento em que o primeiro cilindro está em explosão, o quarto cilindro está em descarga. E no momento que o quarto cilindro está em descarga,
o primeiro cilindro está em explosão. E o que significa isso? Significa que quando a centelha sai aqui e o primeiro cilindro está em fase de explosão, a tensão vai chegar aqui, tá? E ela vai consumir aqui mais ou menos uns 15 mil volts, tá? Uns 15 mil volts, para quê? Para saltar. Saltou 15 mil volts, ela passa para cá, chega aqui. Quando ela chega aqui, aqui não tem compressão. Então aqui com, sei lá, uns 2 kV mais ou menos, ela já salta, né, do eletrodo terra para o eletrodo principal e volta para a bobina. Ok? Quando a vela 4 está em explosão e a 1 está somente ali com a válvula de escape aberta, né, com as válvulas abertas, o que acontece? No caso, esse aqui está em momento de escape, esse aqui está em momento de explosão. A centelha vai sair daqui. Quando chegou aqui no caso aqui chegou em torno de 28 mil volts. Chegou aqui 28 mil volts, não vai gastar 15, vai gastar 2 kV. Então com 2 kV pulou, passa pelo cabeçote, volta aqui. Quando chegar aqui, aí já não é mais 2K, aí ele já precisa de 15 kV. Aí ele já precisa de 15 mil volts para quê? Para saltar ao contrário, porque agora esse aqui está em explosão. Porque quando está em explosão, gente, o pistão está comprimindo o oxigênio, dificultando o salto da centelha. Então por isso que tem que gastar mais energia, por isso que consome mais energia. Pulou aqui, explodiu e voltou para a bobina. Então ele fica fazendo esse ciclo a todo momento. Por isso que ali na hora de eu fazer o teste nesse carro, eu tive que inverter o sinal. Porque quando eu estou nesse cilindro, medindo o secundário, ele tem um sentido. E quando eu estou nesse outro cilindro, ele tem o sentido contrário, tá? Então por isso que a gente enxerga isso. Tanto é que essa vela aqui, ela gasta menos que essa gasta mais. Isso é uma característica do sistema DIS. Quando é bobina individual, aí é diferente, tá? O Jonas vai dar uma partida ali, gente, eu vou mostrar para vocês um detalhe bem interessante aqui no NIL. Pode desligar. No caso, gente, eu estou aqui no quarto cilindro desse carro. Mostra aqui no quarto cilindro, Jonas. Ó, aqui no quarto cilindro, certo? Então o meu pistão gêmeos é quem? É o 1. Aí observem aqui na tela do NIL, gente, que legal. Opa, pro outro lado aqui. Não, pro outro lado, vamos lá. Ó, aqui eu tenho, aqui eu tenho um disparo, certo? E a próxima eu vou ter um acionamento da bobina, só que daí não tem um disparo. Vai demorar um pouquinho para chegar, deixa eu acelerar o processo aqui. Olhem que interessante, gente. Então aqui, ó, eu nem tenho carregamento, porque nem teve a necessidade. Ele começou a querer carregar, já aconteceu, já conseguiu sair a centelha. Então, esse pulso é o pulso do momento em que a bobina, no momento em que esse cilindro não está em compressão. Nesse momento, quem está em compressão é o outro cilindro, tá? Então, nessa vela aqui, não teve esse carregamento altíssimo que a gente consegue enxergar nos outros. E você olhando aqui na subtela, você consegue enxergar direitinho. Tanto é que se eu diminuir aqui meu tempo, a gente consegue ver até um pouco melhor. Olha lá, gente, ó que interessante. Conseguiram entender? Muito legal, né? Muito massa de verdade. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai capturar um sinal com bobina individual, utilizando a minha pinça COP, tá? Aí muda algumas coisas aqui para a gente fazer o teste, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então vamos desligar aqui a minha garra de secundário que está aqui nesse carro. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? Nesse caso aqui, eu já não preciso mais
do negativo da bateria que eu tenho lá na minha garra de corrente. Aqui, somente pela indução, eu vou conseguir capturar o meu acionamento. Então eu vou vir aqui no New, ó, vou ligar aqui no canal A, tá? Vou deixar ele aqui do ladinho. E agora eu vou dar o play aqui, deixa eu só colocar aqui no tempo um pouquinho menor. Vou dar o play, vou captar o sinal e vou fazer as regulagens. Opa, deixa eu colocar minha ponta aqui para 1x. Agora eu vou colocar a ponta em 1x, tá, gente? Que agora eu não estou mais testando o meu valor de secundário. Vou dar partida no carro. Aí, gente, eu vou colocar aqui em cima, ó. No caso aqui, ó, nossa, tá um sinal que a gente não consegue compreender nada. Então, o que eu vou fazer aqui? O sinal estava muito grande. Eu vou dar um stop. No momento em que o Nil gravou tudo, vou vir aqui, ó, em um sinal. Deixa eu diminuir um pouco o tempo aqui que eu consigo enxergar ele um pouco melhor. Lá. Bom, gente, aqui a gente consegue enxergar que o sinal está invertido, então eu vou inverter ele, tá? Para a gente conseguir captar. E eu vou diminuir também, vou aumentar a tensão dele para eu conseguir ver um sinal um pouco melhor. Vamos ver como é que ficou agora. Vamos regular o meu trigger. E vamos captar. Olha lá, ó. Agora eu consegui captar um sinal perfeito. Deixa eu dar um stop. Ok. Verificando esse sinal, gente, tá? O que a gente pode fazer aqui para melhorar ele, para uma melhor análise? Nós podemos subir um pouquinho ele aqui, tá? Nós podemos colocar um tempo aqui de 2,5 milissegundos para a gente fazer uma análise um pouco melhor tanto do primário quanto do meu disparo do secundário e o residual da bobina, tá? E para a gente analisar também aqui, ó, o nosso valor de PK+. Só que tem um detalhe aqui no PK+, gente. Esse PK+, você vai, quando você estiver usando essa pinça, você vai analisar o tamanho do PK+, entre todos os cilindros, porém, você não vai poder... você não vai conseguir medir um valor de secundário de kilovolts como a gente mediu lá no cabo de vela, tá? Aqui o resultado, ele não vai ser um resultado esperado e nem um resultado correto, porque nesse momento a gente está usando aqui uma pinça que ela tem um sensor de rotação aqui na ponta para a gente poder, que é um ímã, né? Que é para a gente poder captar melhor o sinal. Então, para a gente captar melhor esse sinal, a gente coloca esse sensor aqui. E quando a gente coloca aqui em cima da bobina, tá? A gente está verificando o quê? A gente está verificando o campo magnético que está ocorrendo aqui em cima dela. Nós não estamos lá dentro verificando exatamente igual no cabo de vela, que a gente consegue ter uma informação um pouco mais correta. Não que aqui é errado, não, aqui você consegue verificar todas as situações, quase todas, tá? Lá um pouco melhor, mas aqui você consegue tomar um monte de decisão também. A única coisa é esse disparo máximo que você não vai conseguir verificar ele perfeitamente, mas nesse caso o que você faz? Verifica entre os 4 cilindros. Gente, agora eu vou mostrar para vocês como que você vai captar o primário, tá? No caso desses dois carros que eu estou aqui, os dois utilizam primário digital, tá? Então no primário digital nós não vamos precisar usar o atenuador. Então quem é o primário digital? Quer dizer, quem é o primário? Primário é quem faz o acionamento da bobina, tá? Então nesse caso
ele é digital, não precisa de atenuador. Só que agora eu preciso de ter o quê? Uma agulha e eu preciso do meu cabo A, tá? Para eu poder verificar essa informação. Aí eu vou ligar aqui o negativo na minha garra jacaré. Vou vir aqui no meu NIL. Vou tirar aqui a garra que estava aqui. E vou ligar aqui o canal A. Liguei no canal A. Aqui é a parte que eu vou captar os sinais. Então aqui, gente, na bobina, chega mais perto aqui, Jonas. Nós vamos ter 4 fios, tá? Aonde você vai verificar que tem um fio aqui que é o mais fino. Olha lá, que é esse aqui, ó. Esse fio aqui que é o mais fino, que vai ser o meu sinal. Os outros serão alimentações positiva e negativa, ok? Então eu vou colocar aqui nesse primeiro aqui, ó, e vou dar partida no carro. Vamos dar o play no NIL. Vamos ver se ele encaixou direito aqui. Opa, tivemos aqui um estouro de escala. Vamos regular para 10 volts. Agora eu vou colocar para 5 volts. Olha lá, gente, ó. Eu tenho aqui a minha alimentação positiva, tá? Do lado dele, que é o marrom, eu não vou ter nada porque ele é o negativo. E esse outro marrom, eu também não vou ter nada porque é outro negativo. Aí a gente vê que a caneta é de polaridade. E aqui nesse aqui, ó, eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar um pulso. Dei um stop e aí eu consigo ver tudo o que aconteceu no momento em que a gente estava gravando. Olha lá, então olha o sinal que a gente está enxergando aqui. Vou colocar o trigger aqui, ó, só para vocês verem que interessante. Vou habilitar ele, colocar no alto e vou dar o play. Agora ele vai ficar travadinho na nossa tela. Olha lá, ó. Então esse é o que? Esse é o meu sinal primário, tá, gente? Esse é o acionamento do secundário. Para poder provar para vocês como que isso acontece, eu vou habilitar aqui o meu canal B, vou pegar a minha garra, ou a minha pinça, vou inverter o sinal aqui no canal B, né? Que lembra que o sinal era invertido. E olhem só o que acontece agora. Olha lá, ó. Deixa eu colocar ele aqui para baixo. Olha lá, gente, exatamente o primário, tá? Então o primário que a gente vê lá no secundário é exatamente o tamanho do primário verdadeiro, que é o primário digital. Ok, pessoal? Nesses dois casos, o primário é digital. Quando for potência, você tem que usar o atenuador, tá? Porque daí o PK+, ele vai dar mais de 200 volts. Tem caso que chega perto dos 400 volts. Então tem que pôr o atenuador. Se você não colocar o atenuador, você corre o risco de queimar o seu NIL tecnoscópio, tá? Ah, Celso, mas eu tô com medo de queimar e eu não sei se a bobina é, se a bobina não é. Gente, na dúvida, põe o atenuador, não custa. Vem aqui, ó, pega o atenuador, vem aqui no canal A, tira ele fora, coloca o atenuador, olha lá, liguei ele, liga aqui, ok? Aí você vem aqui no NIL, você coloca a ponta para 10, ok? E regula a tensão respectiva. Que vai ser quem? Que vai ser o 5. Dá o play aqui, olha lá, e vamos dar partida no carro. Vamos abaixar o trigger. Vamos habilitar ele, né, que ele desabilitou. Não está habilitado. Aí, gente, olha o sinal que a gente vai conseguir enxergar aqui. Um sinal exatamente igual e eu coloquei o atenuador. Então, na dúvida, coloca o atenuador, tá? Coloca a ponta para 10x,
regula com uma tensão que você necessita, que você quer, no caso aqui 5 volts, e faça os seus testes, tá? Você não vai ter problema nenhum em testar com o atenuador, tanto a bobina potência quanto a bobina digital. Beleza, pessoal? Pessoal, eu espero ter eliminado todas as suas dúvidas na parte de ignição e eu espero que daqui para frente você ganhe muito dinheiro fazendo esse tipo de diagnóstico, fazendo as trocas, fazendo os reparos. Eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu dia a dia. E amanhã nós vamos ter a aula sobre sincronismo. Então eu quero tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema tão importante que está tão presente dentro das nossas oficinas. Então não perca a nossa aula de amanhã da nossa Semana do Diagnóstico Avançado. Beleza, pessoal? Até amanhã!